Hoje nós estamos começando uma série de estudos do livro de Daniel. Eu não sei se vocês têm curiosidade de aprender isso, mas se você está abrindo aqui é porque você quer entender o livro de Daniel. Porque tem muitas figuras, muitas coisas que se você não estudar a palavra de Deus como é para ser, você não vai entender. Então hoje nós estamos começando essa série, né, do livro de Daniel, que também fala um pouco do Apocalipse, fala em vários outros livros, né? Então, para nós começarmos esse estudo e você entender plenamente, a gente precisa pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu peço para você fechar os teus olhos, se é o teu desejo de entender, né, o livro de Daniel. Feche teus olhos e coloque a tua vida agora, nesse momento, nas mãos de Deus, para nós cumprirmos toda essa série do livro de Daniel, certo? E você entender os eventos que vão acontecer nesse mundo no futuro, né? E que aconteceu no passado também, de uma maneira mais histórica. Então vamos orar? Santo Espírito, esteja com o meu amigo, esteja com a minha amiga, esteja comigo, esteja com todos que estão vendo esse vídeo, que eles venham entender plenamente com a tua presença, ó Santo Espírito, na vida, a tua palavra, o livro que foi selado, mas agora está aberto, que é o livro de Daniel. E nos ajude no decorrer dessa série. Eu oro ao Senhor e lhe peço, se for da tua santa vontade, em nome de meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Você sabia que a Bíblia ela tem livros que são proféticos e eles têm duas divisões. Tem os profetas maiores e os profetas menores. O livro de Daniel, ele é o último dos profetas maiores. De Isaías a Jeremias e o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os 5 livros chamados os profetas maiores. O livro de Daniel foi um livro selado para o tempo do fim. Ele foi. Né? Nós vamos ver que ele já está aberto, né? E nós estamos vivendo no tempo do fim. Por isso devemos conhecer suas histórias e profecias para nos preparar para os eventos finais que em breve terão lugar. E eu queria começar então a ler a palavra de Deus no primeiro versículo, no primeiro capítulo do livro de Daniel. Daniel 1, versículo 1. Lá diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quando começa o livro de Daniel, ele começa falando sobre 2 cidades e 2 reis. Sim, aqui diz, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, que reinava no reinado de Judá, capital de Jerusalém. Diz também que ele foi escravizado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então você tem 2 reis e 2 cidades. Na realidade, do Gênesis ao Apocalipse, essas 2 cidades elas estarão sempre presentes, Jerusalém e Babilônia. Quando você vai para o livro de Gênesis, você tem ali a semente de Jerusalém, quando fala a respeito de Abraão, devolvendo o dízimo ao rei e sacerdote de Salém. O nome dele era Melquisedeque, e ele recebeu o dízimo de Abraão, e ele era o rei sacerdote em Salém. E é da palavra Salém que vai vir a palavra Jerusalém, cidade da paz. E onde está a Babilônia em Gênesis? Está na Torre de Babel. Porque o local da Torre de Babel é que depois vai dar origem à Babilônia. Então a palavra Babel, depois vem Babilônia. Quando vamos para Apocalipse 18, você tem um anúncio da queda de Babilônia. E no Apocalipse 21, você tem a Nova Jerusalém. Então, do Gênesis ao Apocalipse, essas 2 cidades estão presentes na Bíblia. Por quê? Porque elas representam, ou elas são a sede
do povo de Deus e dos inimigos do povo de Deus. Em Daniel, esse conflito assume novos capítulos, novas revelações são apresentadas. Então você tem duas cidades que representam o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. O curioso no texto é que é dito que Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém, escravizou o rei Joaquim e ainda levou os utensílios sagrados para a casa do seu Deus em Babilônia. Entregou nas mãos do rei. Só que no texto é dito o seguinte, que foi o Senhor que entregou nas mãos do rei de Nabucodonosor a Joaquim. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes Deus permite que a prova chegue, porque Ele tem propósito com essa prova. Quando aqui fala rei de Judá, é porque as 10 tribos que estavam situadas ao norte de Israel, para ser exatos lá em Samaria, já haviam sido destruídas. Agora o povo de Deus estava remanescente em 2 tribos, Judá e Benjamim. Daí conhecido como Reino de Judá, porque Judá era a tribo mais importante. Essa tribo de Judá e a tribo de Benjamim estavam tendenciosos para o campo da idolatria. E por causa da idolatria é que Deus levanta o cativeiro. O cativeiro é permitido por Deus para cuidar e abençoar seu povo. Tanto é que por voz profética, Deus orientou de que eles não resistissem ao cativeiro babilônico. Porque Deus tinha um objetivo com esse cativeiro. E qual era o objetivo? Era preservar seu povo. Porque 10 tribos já haviam sido destruídas pelo Império Assírio no ano 722 a.C. Deus queria agora preservar essas 2 tribos, até porque o Messias ele descenderia da tribo de Judá. É por isso que na bênção profética de Jacó ou Israel a seus filhos foi dito que o cetro não se afastará de Judá. Assim, para preservar seu povo, Deus permite o cativeiro babilônico. É por isso que o texto diz que Deus entregou nas mãos do rei da Babilônia a Joaquim, rei de Judá. Em 612 a.C., morre Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Esse agora sobe ao trono como rei da Babilônia. Ele começa então várias investidas para conquistar o mundo inteiro. E entre as cidades que estavam no caminho do rei Nabucodonosor, estava a cidade de Jerusalém. Cidade que ele invadira em 3 ocasiões. A primeira invasão se deu no ano 605, a segunda invasão foi no ano 597 e a terceira invasão foi em 586. Lembrando que antes de Cristo a gente faz a contagem decrescente. Nessas 3 invasões, o povo de Deus, o povo judeu, foi então levado para a Babilônia. Na primeira invasão, o rei levou apenas os príncipes judeus. Entre eles estavam Daniel e seus amigos, seus companheiros. Né? E nas demais invasões, os demais habitantes da cidade. E a cidade ficou completamente deserta. Interessante que em Amós 3,7, nós lemos que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus havia dito por boca de Jeremias e por boca de Isaías de que o rei da Babilônia chegaria e os ia escravizar por 70 anos. E de fato, o cativeiro babilônico durou 70 anos. E Daniel participou de todos esses 70 anos como escravo lá em Babilônia. Então o cativeiro babilônico foi uma forma que Deus permitiu para poupar seu povo da destruição. Você sabia que muitas vezes nós passamos por provas que Deus permite que nos cheguem para nos ajudar em nossa caminhada? Você sabia que muitas vezes o caráter precisa ser lapidado e purificado, o ouro, provado pelo fogo, e é por isso que Deus permite certas provas? Quando as provas chegarem na sua vida, nunca pergunte o porquê. Pergunte sempre para quê.
porque Deus tem um propósito com cada uma delas, assim como tinha com o seu povo que foi levado como escravo. O interessante dessa história é que Nabucodonosor leva o povo de Deus como escravo e ainda saqueia o templo. Mas nesse roubo dos pertences dos tesouros do templo não aparece a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não foi encontrada quando Nabucodonosor chega para invadir a cidade. E nós temos informações de que judeus piedosos esconderam essa arca antes da invasão babilônica. E essa arca nunca mais foi encontrada. A arca nunca foi encontrada. E dentro dessa arca, lá estão as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Glória a Deus, né? Se esta arca hoje ela fosse achada, ela seria a maior descoberta arqueológica. Aquela arca feita de madeira de acácia, revestida por dentro e por fora com ouro, e contendo dentro delas 2 tábuas de pedras. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Mostra lá. Mas os utensílios que lá estavam, as bacias, os jarros, as taças, os vasos, os copos de ouro, prata e outros metais, Nabucodonosor levou-os para a Babilônia, lá para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, o deus Marduk, que era o principal deus da Babilônia. Entre esses cativos haviam 4 príncipes judeus que a Bíblia menciona por nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Muito bem, você está afiado. Eram adolescentes. A época em que Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém, eles eram novos, né? Não eram, acho que eles tinham 18 anos, 17 anos, né? E eles foram levados para a Babilônia. E lá eles foram tratados como escravos. E eles foram provados. Mas Deus havia dito por boca de Jeremias que esse cativeiro duraria 70 anos. Então eles foram para o cativeiro, mas todos tinham no coração a esperança de que Deus um dia atuaria e providenciaria sua libertação. Quero estudar com você hoje alguns detalhes bem interessantes a respeito dessa estratégia de Nabucodonosor, ao levar primeiro os príncipes judeus e depois fazer entre esses uma seleção. Nabucodonosor queria escolher os melhores jovens que haviam desses cativos, porque ele tinha uma estratégia militar. Usar com eles, inclusive estratégia essa que já foi usada por outros grandes ditadores da história. Ele treinaria esses jovens e depois os enviaria para a sua própria terra, agora com uma mentalidade totalmente transformada, segundo os desejos do Império da Babilônia. Então, essa era a intenção de Nabucodonosor, selecionar os príncipes judeus, né, para fazer essa lavagem cerebral na mente deles. Em Daniel 1, versículo 3, nós lemos assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, versículo 4 agora, né? Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que eles ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Veja só o critério que o rei dá para Aspenaz, que era chefe dos eunucos. Você vai escolher entre todos os jovens, os nobres, os mais inteligentes, os mais conhecedores. Estes nós vamos trabalhar com eles, e depois que eles aprenderem a cultura, a mentalidade e a filosofia de Babilônia, certamente nós vamos usá-los o quê? Como líderes, agora na sua terra, para manter o nosso poderio sobre as terras estrangeiras. Que estratégia interessante, né? Que estratégia interessante. Uma lavagem cerebral ia ser feita nesses jovens. Depois serem devolvidos para as terras, e lá eles atuariam como representantes de Babilônia. Mas agora com a mente formatada.
Esta era a intenção do rei de Nabucodonosor. Essa estratégia foi usada em tempos recentes, onde se buscava especialmente no tempo do nazismo da Alemanha, onde se buscava jovens que compreendessem e vivessem a filosofia do nazismo e depois voltassem para as suas nações como os portadores dessa mensagem, que aparentemente, ou que na visão deles agora, passaria a ser uma mensagem positiva. Então esses 4 jovens hebreus foram então escolhidos. Então o texto diz que entre os príncipes foram eleitos esses 4 jovens. Esses jovens haviam sido criados nos lares hebreus, haviam aprendido sobre Deus de Israel e agora eles enfrentariam vários problemas nessa terra estrangeira. Mas o que fortaleceu a fé desses jovens é o que os ajudou. E o que os ajudou nesse momento tão difícil? Foi o ensino que eles haviam tido nos seus lares. Com o pai e a mãe lá, estudando a Bíblia com eles. Na vida diária, ensinando eles. Quero comentar com você ainda a importância da educação religiosa nos primeiros anos da infância. Olha para Daniel 1, versículo 8. Diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essas 4 palavras, propôs no seu coração, ela fala de um jovem que era decidido, de um jovem que sabia o que queria, de um jovem que sabia de que lado ficar, de um jovem que não seria arrastado pela cultura babilônica, de um jovem que não cederia à pressão, de um jovem que não cederia às tentações da carne. E por que Daniel tinha essa atitude? Bem, como seus companheiros, como veremos mais à frente. Porque eles foram educados no caminho do Senhor desde a infância. Se nós queremos jovens de sucesso, precisamos cuidar de nossas crianças hoje. Precisamos desde cedo orientá-las no caminho do Senhor, para que elas conheçam ao Senhor, para que elas conheçam a história sagrada, para que elas conheçam as escrituras sagradas, as doutrinas, as verdades ensinadas na Bíblia. Este é o único caminho que nós, como pai, temos para fortalecer nossos filhos nos embates do dia a dia. Hoje o mundo está tentando engolir a juventude, desviar a juventude. Nunca vimos um tempo onde as pessoas estivessem tão desnorteadas como está presente. Por quê? Porque são muitas luzes, muitos atrativos que o diabo coloca diante dos olhos dos nossos filhos. E o único caminho que nós temos a seguir é ajudar nossos filhos, fortalecendo-os a fé, alicerçando sua confiança através da palavra de Deus. Quero tocar num ponto com você bem delicado, mas com todo o amor e respeito e carinho que você merece. Como está o culto familiar na sua casa? Você que tem filhos pequenos, juvenis, adolescentes, você tem se reunido todos os dias com ele ao redor do altar da família? Para juntos estudarem a Bíblia? Você tem contado para eles as histórias sagradas? Eles estão conhecendo da palavra de Deus? Não se enganem. Hoje existe uma forte tendência das crianças estarem o tempo todo diante dos celulares, dos videogames, das telas, dos filmes. E quando você pega um celular e entrega na mão do seu filho, não supervisiona, você está abrindo uma porta para que o mundo entre na sua cabeça. Preste atenção. As telas, TVs, tablets, celulares, as telas estão dominando nossa geração. E as crianças estão viciadas em jogos, em tantas coisas que isso oferece, e isso está minando o conhecimento da palavra de Deus. A confiança de que Deus está dirigindo a história de todos nós. Por isso, meu apelo hoje a você, que é pai,
a você que é mãe, a você que tem filhos pequenos, alicerce bem seus filhos na palavra de Deus. E a gente faz isso contando diário com a Bíblia, um contato diário com a Bíblia, para que eles conheçam as histórias sagradas, para que eles saibam o que é certo e o que é errado, para que eles, como Daniel, diante da prova, eles também resolvam propor no seu coração não se contaminar. Eu sei que a tarefa não é fácil, mas tem alguém lá no céu disposto a ajudar você. Que tal fazermos o propósito hoje de cuidarmos melhor de nossos filhos? Menos tela, mais Bíblia. Que tal, queridos e queridas? Menos tela, mais Bíblia. Essa é a mensagem para você que é pai, para você que é mãe e tem filhos pequenos. O Brasil hoje vive uma crise moral muito grande em todos os setores da sociedade, até mesmo aqueles que são responsáveis por manter a justiça e a equidade no país. Esses caracteres foram influenciados de alguma maneira. E muitas vezes nós perdemos nossos valores porque faltou contato com a Bíblia. Mas eu espero que você hoje tome a decisão de diariamente ajudar teus filhos a conhecer as histórias sagradas e prepará-los para os desafios da modernidade. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém, levou de lá escravos, que nem eu já falei. O povo, primeiro ele levou os príncipes judeus, e entre os príncipes judeus estava Daniel, e seus terceiros amigos, Ananias, Misael, Azarias, como eu já disse para vocês. Nabucodonosor queria educar esses jovens na cultura babilônica, para que eles depois fossem representantes seus, aonde quer que eles desejassem. Por isso os jovens hebreus vão enfrentar em Babilônia 3 grandes desafios. Eles enfrentaram esses 3 grandes desafios. E nossos jovens vão enfrentar também. E você vai enfrentar também. Qual foram esses 3 grandes desafios? O primeiro deles, um desafio mental. Depois, um desafio físico. E o terceiro, um desafio espiritual. Vamos começar então pelo mental que eles enfrentaram. Daniel 1,4 diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Aqui está o primeiro desafio que Daniel e seus amigos enfrentaram. Eles receberiam o conhecimento da cultura e da língua dos caldeus. Robson, mas por que esse foi um desafio? Bom, aprender uma nova língua não é o problema. Eles aprenderam a nova língua, a língua dos babilônicos, a língua que eles falavam. Agora o problema estava em aprender a cultura dos caldeus. Porque essa era uma cultura totalmente politeísta e permissiva. Os babilônicos adoravam a vários deuses, e esses deuses tinham como deus principal o deus Marduk. Inclusive, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e roubou de lá e saqueou de lá os utensílios sagrados, eles foram colocados na casa do deus Marduk, na terra de Sinar, em Babilônia. Então, aprender a cultura dos babilônicos era aprender como eles viviam suas práticas, suas tradições, seus costumes. Vou dar apenas um exemplo para você dessa cultura permissiva de Babilônia. Os jovens, quando completavam 15 anos, deveriam ser levados para algum templo dos deuses da Babilônia. Segundo alguns historiadores, havia mais de 700 templos na cidade de Babilônia. E nesses templos haviam cerimônias religiosas, cultos a esses deuses que envolviam orgia sexual, relações sexuais. A estes virgens deveriam ir para esses templos e lá perderem sua virgindade. Imagine você o trauma para a garota ou para o garoto que era levado para esses templos e deveria ali perder sua virgindade com um completo desconhecido.
Imagine você a tentação para os rapazes, para os homens, ir nesses templos, ter relações com essas garotas ou com essas prostitutas, né? Em adoração aos deuses da Babilônia. Essa era a cultura, uma cultura permissiva. Então, o primeiro desafio desse jovem foi aceitar essa cultura. Mas, como nós lemos na parte 1 de Daniel 1, versículo 8, ele resolveu o quê? Firmemente não se contaminar. E esta contaminação não tinha a ver apenas com aquilo que ele comeria ou beberia, como veremos hoje, mas também com suas práticas, com os deuses a quem eles adoravam. Ele não se contaminou, eles não se contaminaram. Daniel e seus amigos permaneceram monoteístas, acreditando exclusivamente no Deus de Israel. E eu pergunto para você, não é esse o desafio que os nossos jovens estão vivendo hoje? Talvez esteja falando para um garoto de 17, 18 anos. A pressão sexual, por exemplo, não é grande? Os amigos, colegas, todos pressionando? Hoje estão rotulando a quem permanece virgem, como alguém tacanho, quadrado, alguém que está fora do seu tempo. Não, meu jovem. Não, garoto, não, garota. Lembre-se, o melhor presente que você pode oferecer para o seu esposo, para a sua esposa, no dia em que você se casar, é a sua virgindade, sua pureza. Preserve a sua virgindade até o dia do seu casamento. Esse é o melhor presente que você tem para o seu cônjuge. Seja leal ao Senhor. E um dia, quando você se casar, você estará pronto para então desfrutar do sexo como Deus orienta em sua palavra. Como Deus criou uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher. A pressão é grande para que você pegue a sua virgindade, para que você tenha vários parceiros, para que você pratique sexo livre. A pressão é grande. Foi grande para Daniel e para seus amigos, mas eles conheciam a vontade do Senhor. Eles receberam a cultura religiosa em seus lares hebreus. Eles estavam prontos para essa prova. Eles entendiam que o corpo deles era sagrado, era templo do Espírito Santo. E que esse corpo não pode ser entregue à lascívia, ao pecado, à orgia. Faça o mesmo hoje. Faça a mesma escolha. Escolha ser fiel ao Senhor, porque Deus vai abençoar você grandemente. Parabéns a você que tem permanecido leal ao Senhor, que não tem cedido à pressão, que não tem cedido à influência da sociedade, que procura a todo tempo bombardear a mente dos jovens para que levem uma vida promíscua. Os cartazes, as propagandas, os convites, as luzes que colocam para levar você à prática sexual pré-marital, antes do casamento, não mostram os traumas de uma gravidez precoce, não mostram os traumas da rejeição, não mostram os traumas que podem ser causados quando você se antecipa ao plano que Deus idealizou. Por isso, escolha ser fiel. Escolha se guardar para o homem ou para a mulher que Deus está reservando para você. Faça isso, meu jovem. Você nunca vai se arrepender. Agora, eles permaneceram leais diante dessa cultura que os bombardeavam a praticar sexo livre e a adorar vários deuses. Eles se mantiveram leais ao Deus de Israel. Eles mantiveram sua cultura monoteísta a um só Deus e Criador dos céus e da terra. Ele é o único ser que merece nossa adoração. Eles permaneceram leais e foram vitoriosos nesse primeiro desafio. Mas outros viriam, porque Satanás tenta de todas as maneiras levar pessoas ao pecado. Acompanhe comigo agora ainda Daniel 1. Qual foi o segundo desafio que eles enfrentaram? Versículo 5. Diz assim: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que se assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desse pudessem estar diante do rei. Aqui está o segundo desafio.
Se o primeiro foi mental, o segundo foi físico. Agora eles foram tentados a comer e a beber do melhor que Babilônia poderia oferecer. O grande problema é que aquilo que Babilônia oferecia não estava em acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Robson, qual era o problema? Deixa eu explicar para você. A palavra de Deus, ele ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como tal, nós devemos cuidar dele. Tudo que nós fazemos com o corpo importa. Qualquer coisa que você faça que prejudique o seu corpo, a sua saúde, isso é pecado. Isso é errado. Nós devemos ser estritos no cuidado com nossa saúde, porque o nosso corpo, ele deve ser o templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 10:30, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para o quê? Para a glória de Deus. Sim, você pode comer e beber para a glória de Deus, ou para a sua glória e glória do inimigo. Esse era o problema com que estava acontecendo lá em Babilônia. Colocou-se diante da mesa do rei para que Daniel e seus amigos comessem das finas iguarias do rei. Ali haviam todos os tipos de alimentos, todos os tipos de carnes. Mas esses 4 jovens hebreus haviam aprendido nos escritos de Moisés que existiam animais limpos e animais imundos. E se você quiser conhecer também esta lei, basta você abrir a sua Bíblia em Levíticos 11. Ali Moisés faz uma clara distinção entre os animais que você pode comer e dos animais que você não pode comer. Por que os jovens não aceitaram comer dessas iguarias? Primeiro, porque havia ali alimentos imundos. Segundo Levíticos 11, né? Carnes que não deveriam o quê? Ser comidas. Segundo, eram animais que haviam sido sacrificados aos ídolos da Babilônia. E ao comerem dessas carnes, eles estariam prestando culto a esses deuses. Terceiro, eles entendiam perfeitamente que esse alimento, não só a carne, mas as bebidas, entorpeceriam as suas mentes. E a Bíblia condena a bebida alcoólica. E é por isso que eles não participaram do vinho do rei. Lá em Provérbios 20, versículo 1, lá diz o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então diante desse desafio de comer tudo, beber tudo, eles disseram, sabe o quê? Não. E olha o que diz a Bíblia, Daniel 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Sabe o que propôs Daniel? Nós vamos ficar aqui 3 anos fazendo um teste. 3 anos nos preparando para servir o rei. Nos permita então não comer dessas iguarias, mas comer apenas legumes e beber água. O chefe do eunuco disse: eu não posso fazer isso, porque se vocês ficarem doentes, eu posso pagar com a minha vida. Daniel disse: faça um teste, 10 dias. Nos testes por 10 dias. Nos testes depois por 10 dias. Então ele aceitou. Durante 10 dias Daniel comeu legumes e bebeu água, enquanto os outros jovens participavam de tudo que havia na mesa do rei. Ao final dos 10 dias, sabe o que constatou o chefe do eunuco? De que Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis. A pele demonstrava saúde. O aspecto, a fisionomia, eles estavam mais saudáveis do que os outros jovens que haviam comido de todas as coisas que havia na mesa do rei. E é lógico que você já sabe sobre a importância e o impacto que tem a alimentação em nossa vida. Tudo que nós comemos vira sangue. Sangue de boa qualidade é boa saúde. Sangue de má qualidade é péssima saúde. Daniel sabia disso. Daniel então propôs a viver como Deus orientava em sua palavra,
não tomar bebida forte, nem vinhos, não se alimentar desses animais imundos dedicados aos ídolos. E Deus honrou Daniel. E porque ele estava mais saudável do que os outros, então o chefe permitiu que ele passasse os 3 anos nesse regime dietético. E sabe o que aconteceu no final dos 3 anos? A palavra de Deus diz que quando Nabucodonosor os testou, comparando aos 4 jovens hebreus com os outros jovens, esses 4 foram achados 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Interessante, né? Interessante que quando você olha para esta afirmação, para os resultados dessa atitude desses jovens hebreus, está escrito que Deus os abençoou. Daniel 1:20, olha só o que diz. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Interessante que o primeiro teste foi 10 dias. Agora Deus disse assim: vocês serão mais sábios 10 vezes. É isso que Deus faz quando você escolhe ser fiel. Deus abençoa você de forma extraordinária. Deus faz você prosperar. Deus faz você progredir. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas os testes não pararam por aí. Além do teste mental, do teste físico, eles também passaram por um teste espiritual. E em Daniel 7:7 nós encontramos o quê? Escrito assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber o quê? A Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. Sabe o que eles fizeram aqui no verso 7? Eles mudaram os nomes hebreus para os nomes babilônicos. Porque os nomes hebreus eram nomes alusivos ao Deus verdadeiro, ao Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Enquanto os nomes babilônicos eram expressão ou faziam referência aos deuses da Babilônia. E eles esperavam que mudando os nomes, eles mudariam também o seu contexto religioso. Era um ataque à sua vida espiritual, à sua religiosidade. Então você tem Daniel: Deus é meu juiz, significado do nome de Daniel. Agora Beltesazar, aquele que guarda o tesouro de Bel, um dos deuses da Babilônia. Você tinha Ananias: o Senhor é bondoso comigo. Agora coloca o nome de Sadraque, servo da deusa Shebá. Você tem Misael, que é como Deus. Agora Mesaque, que é como Acu. Quem é como Acu? Significado de Mesaque. Acu era o deus da lua na Babilônia. E Azarias, Deus é quem me ajuda. Agora Abednego, servo de Nebo. Ou seja, ao mudar os nomes dos hebreus para babilônicos, eles esperavam com isso também mudar sua religião, seu modo de pensar, sua religiosidade. A sua adoração saía de uma adoração do Deus verdadeiro para os falsos deuses da Babilônia. Mas esses jovens resistiram. Ainda que mudassem seus nomes, eles não poderiam mudar seu caráter. Porque essas escolhas que nos fazemos determinam nosso caráter, determina quem nós somos. É por isso, meu querido jovem, minha querida jovem, você pai, você mãe, você pode estar hoje numa universidade pública, quem sabe cercado de influências negativas. Você pode estar sendo tentado a adorar falsos deuses. Você pode estar sendo tentado a se tornar um ateu, um agnóstico. Eles podem até mudar seu nome, mas eles não podem mudar o seu caráter. Eles não podem mudar o seu coração. Por isso deve estar nas mãos do Senhor. Por isso que você tem que se colocar nas mãos do Senhor. Nós, quando escolhemos servir a Deus, nós seremos beneficiados. Eles foram achados 10 vezes mais doutos do que os sábios da Babilônia. Mas quando termina Daniel 1:21, termina dizendo que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que faz Daniel 1? Ele já introduz o próximo rei que vai governar no lugar da Babilônia, que foi o Ciro.
E ele avança 70 anos na história para mostrar qual será o próximo rei. Mas quando esse rei chegasse, Daniel estaria de pé. Daniel continuou. Daniel ficou de pé porque o Senhor foi com ele. Ele escolheu ser fiel e Deus o honrou. É isso que Deus faz com você hoje. Quando você escolhe ser fiel, Deus vai honrar você. Escolha ser fiel em todos os aspectos da sua vida e você verá os resultados. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Quando nós escolhemos ser fiéis e leais à palavra de Deus, nós escolheremos os resultados. A Bíblia ensina aquilo que o homem semear, e isso também se fará. Gálatas 6, versículo 7. E a lei da semeadura é a lei da colheita. Daniel e seus amigos escolheram ser leais. E eles escolheram os frutos da sua fidelidade. E não sei qual é a prova que você está vivendo hoje, que você está passando hoje. Se ela é física, se ela é mental, se ela é espiritual. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que esteve com Daniel e seus amigos, lá na corte babilônica, Ele vai estar aí com você. Vai te ajudar em cada momento da sua história. Ele vai cuidar de tudo na sua vida. Você vai passar por maus bocados porque você quer servir a Deus, mas Ele vai estar com você. Ele vai te honrar. E se você ficar fiel até o fim, você vai ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então esse livro de Daniel, que foi selado e agora está aberto, está trazendo essas verdades para nós. E nós vamos adentrar profundamente no estudo desse livro. E eu peço que você, nesse momento, se entregue totalmente à vontade de Deus para obedecê-lo. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Desculpem. Santo Deus, obrigado porque o Senhor é nosso Deus, nosso amado Rei, nosso amado Salvador. O Senhor é aquele que cuidou dos 4 jovens. E o Senhor cuida da gente. Nos ajude a confiar nessa guarda, nessa proteção do Senhor. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está estudando o livro de Daniel. Ajude ele a perseverar na obediência ao Senhor, na lealdade e na fidelidade ao Senhor. Como estamos começando essa série agora, o Senhor venha estar com ele, que ele venha aprender plenamente toda a verdade desse livro que agora está aberto para o nosso entendimento. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido amigo, minha querida amiga, por ter ficado comigo até esse momento, né? E eu sempre finalizo todo o estudo bíblico meu com um verso da Bíblia, que é João 4, 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fica com Deus, tchau, e até o próximo estudo, tá?